Para muitas pessoas, o maior obstáculo para o seu desenvolvimento espiritual é uma preocupação demasiada com a sobrevivência, com o sustento, ou seja, o que essas pessoas haverão de comer, beber, vestir, como e onde morar, etc. e tal. Essa é uma preocupação que perpassa demais a vida das pessoas hoje, as travando, as impossibilitando de encontrar o seu destino, o seu caminho e o desenvolvimento espiritual. Não é que essas coisas não devam ser buscadas, por favor. É claro que precisamos comer, beber, nos vestir, precisamos morar. Não podemos virar mendigos e viver na rua. Não é isso que estou falando. Mas quando a preocupação com o sustento está acima de tudo, de forma absoluta, de modo ao indivíduo não abrir mais espaço para inovações em sua vida, inovações no sentido de transformações espirituais que permitam o seu desenvolvimento de fato, o que surge? A estagnação, o materialismo, a impossibilidade da pessoa se desenvolver, dela se conhecer, dela se descobrir. Então é preciso buscar um equilíbrio nessa vida. Precisamos sim das questões materiais, mas não apenas delas. Não podemos priorizá-las de tal forma a estrangular a nossa vida interior, os nossos reais e verdadeiros anseios, a nossa vontade espiritual, a nossa intuição. Eu não nego para vocês que eu enfrentei inúmeros conflitos na minha vida. Eu tive que tomar algumas decisões para que o meu lado espiritual pudesse continuar sobrevivendo e se fortalecer. E eu fui ajeitando a minha vida de um jeito para que eu pudesse me dedicar à espiritualidade e para que eu possa hoje continuar me dedicando. Então é um equilíbrio, precisamos trabalhar, precisamos sobreviver, mas também não podemos pensar apenas na vida terrena, na vida material. Cristo disse que o ser humano não deve se preocupar demasiadamente com isso, com a comida e a bebida. Disse ele: não vos preocupeis com o que haverás de comer, vestir. Disse ele: olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas mesmo assim se vestem belamente. A natureza os sustenta assim. Mesma coisa os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, mas a natureza fornece para eles tudo o que precisam. E assim nós deveríamos ser. Não negligenciarmos as questões materiais, mas procurarmos um equilíbrio. Os animais, eles são muito mais equilibrados do que nós nesse sentido, porque os animais, eles buscam ser animais. Um pássaro não quer deixar de ser um pássaro. Um lírio não quer deixar de ser um lírio. E por aí vai, porque no mundo da natureza existe uma sincronia, existe uma harmonia. As coisas estão harmonizadas desde que o ser humano não interfira. Mas esse ser humano demasiadamente mental, ele quer fazer tudo melhor que a natureza, ele quer melhorar o que Deus colocou no universo. E aí que está o problema. Essa criatura mentalmente arrogante e prepotente que quer melhorar as coisas acaba estragando tudo e por fim inviabilizando o seu desenvolvimento espiritual, apostando apenas na vida material, no sucesso material, na glória, na fama, na ostentação, nas aparências, na estupidez, na arrogância. Por que o mundo está tão caótico hoje em dia? Por que a sociedade humana está de pernas para o ar? Por quê? Porque o ser humano quis fazer tudo do seu jeito, negligenciando
negligenciando as orientações que estão aí no ar. Basta intuir, tudo está aí. Basta usar a intuição, que nós captamos o que está no ar. Nós captamos o que está invisível ao nosso entorno. Quando temos uma sintonia, quando temos um refinamento, quando temos intuição, conseguimos sentir o que precisamos fazer e daí nos harmonizamos. Os animais fazem isso. É claro que eles não têm uma intuição como a nossa. Os animais, eles não são seres espirituais, eles têm apenas uma alma que é formada pelo enteal, que é diferente do espírito, que vem do plano espiritual. Então o animal, ele se harmoniza a essa ordem estabelecida, desde que ele não é retirado dessa ordem pelo ser humano, pelas intervenções indevidas dos seres humanos que vão modificando tudo e destruindo tudo. Então, o ser humano hoje ele está perdido em meio às suas próprias invenções. O ser humano quis melhorar tudo, quis modernizar tudo, quis sofisticar tudo e sofisticou as coisas no sentido de sofismas mentais. Esses sofismas mentais foram sofisticando a sociedade e hoje ela está aí, caótica, de modo que a maior parte das pessoas não consegue se encontrar, não consegue se desenvolver espiritualmente, porque todas as atenções hoje estão voltadas para a sobrevivência, para aquilo que é o mais básico, o comer, o beber, se vestir e onde morar. A maior parte das pessoas pensa apenas nisso. E quando surge uma intuição lá das profundezas, advertindo sobre a restrição mental, apontando um caminho novo, uma nova possibilidade, se isso não harmoniza 100% com essa vida condicionada, onde existe apenas a preocupação com a sobrevivência, quando isso acontece, o ser humano negligencia a espiritualidade completamente, se preocupando apenas com o sustento. E a maior parte das pessoas é assim, né? Surgem possibilidades de desenvolvimento espiritual ao longo da vida, seja através das experiências, das frustrações ou da palavra de outras pessoas, mas a maior parte das pessoas não se abre para isso, porque não quer abalar a sua zona de conforto, que gira apenas em torno do sustento e alguns míseros momentos de lazer, quando sobra tempo para isso, se é que sobra tempo para isso, porque muitas pessoas nem tempo para isso não têm. Levam uma vida tão corrida, atribulada e condicionada que não é possível sair um pouco fora da caixinha, fazer algo diferente. E quando eu falo de fazer algo diferente, não me refiro aos lazeres inúteis. A maior parte das pessoas ainda se afoga nas distrações, acreditando que as distrações são algo diferente, que permite o espírito se manifestar. Não, as distrações são apenas o outro lado dessa mesma moeda, que é o excesso de preocupação com o sustento apenas. Então, cansado de correr apenas atrás do sustento, o ser humano precisa se distrair um pouco para artificialmente captar outras energias, para se revigorar, mas não se revigora, porque essas são energias falsas, não são as verdadeiras energias espirituais que chegam às profundezas do ser humano quando ele se abre intuitivamente para a vida, captando aquilo que está no ar. Então falta abertura para o ser humano, falta ele se abrir, falta ele não se preocupar apenas com a comida, a bebida, a vestimenta e a moradia, sendo que tudo isso deve ser buscado e precisa ser buscado, mas de forma harmônica. Então,
quando surge uma possibilidade de mudar algumas coisas na vida, a maior parte das pessoas não o faz se preocupando em não desestruturar a sua vida material, a sua vida condicionada, aquela vida programada. Se é preciso mexer uma ou outra peça nessa vidinha programada, a maior parte das pessoas recusa de imediato as orientações da vida, as possibilidades de desenvolvimento espiritual, as oportunidades de um despertar espiritual. Inúmeras oportunidades dessa espécie são fornecidas aos seres humanos, a todos os seres humanos ao longo da vida. Mas a maior parte da humanidade negligencia isso, fecha os olhos. Diante da possibilidade de fazer modificações, mas ter que mexer em algumas peças da vida condicionada, as pessoas não o fazem e continuam na mesmice, recusando a vida espiritual, o desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento. O ser humano somente consegue se desenvolver espiritualmente se ele deixa espaço para o seu espírito. E quando o espírito momentaneamente desperta, ele aponta os erros dessa vida desequilibrada e desarmoniosa. Quando a consciência lá nas profundezas recobra a sua força e acusa o indivíduo, aponta o que está errado em sua vida, aponta para os excessos, como por exemplo, um dos maiores excessos, que é essa demasiada preocupação com a sobrevivência apenas. Então a voz da consciência, ela aponta tudo isso. E o ser humano espiritualmente indolente, preguiçoso, espiritualmente ele não quer mexer nas pedras da sua vida. Quer deixar tudo como está, se contentando com alguns míseros momentos de lazer, que são utilizados como uma compensação para a sua vida frustrante, frustrada, solidificada em torno de alvos inúteis, terrenos apenas. Então, como se uma vida fracassada espiritualmente pudesse ser compensada por alguma coisa? Como se o subdesenvolvimento espiritual pudesse ser compensado com algo? Ou o ser humano se desenvolve espiritualmente, ou do contrário, ele joga a sua vida fora. Joga a sua vida fora. E quando desencarna e chega à matéria fina, se encontra pobre. Porque não cultivou os corpos sutis. Não cultivou os corpos sutis, não os trabalhou através da sensibilidade. E se o ser humano não trabalha a sua sensibilidade espiritual, ele chega cego, surdo e mudo na matéria fina. Cego, surdo e mudo, tendo que começar tudo do zero. Tudo do zero. Então o ser humano precisa se abrir nessa vida para não chegar pobre e miserável na matéria fina, assim que ele desencarna. Cristo apontou para isso também, dizendo que o ser humano não deve pilhar apenas tesouros aqui na terra, mas sim juntar tesouros no céu. Então Cristo passou para a humanidade uma visão ampla. Mas o que o cristianismo fez dessa visão ampla? Apenas dogmas. Surgiu uma montoeira de religiões, todas essas religiões preocupadas apenas com a dimensão terrena, justamente aquilo que Cristo criticou. O cristianismo no seu todo virou apenas uma grande preocupação com a vida terrena. Com a vida terrena, a comida, a bebida, a moradia e o poder acima de tudo para as religiões. Justamente o que Cristo mais condenou. Infelizmente, daí nós podemos ver o quão a humanidade
está realmente afastada da compreensão das leis espirituais e da obra de Deus. Então, não se preocupe demasiadamente com o sustento, com a sobrevivência. Trabalhe sim, compre o que você precisa, mas o que você de fato precisa, e reserve tempo para a espiritualidade, para o desenvolvimento interior. Guarde tempo para isso, porque você precisa. O terceiro mandamento recomenda isso. Nós precisamos guardar um dia para o descanso, mas descanso no sentido de abertura espiritual, introspecção, para trabalharmos a intuição. Mas não basta apenas um dia, precisamos trabalhar todo dia um pouco isso. Antes de dormir, a melhor coisa é, antes de dormir, pensar um pouco intuitivamente sobre o que fizemos ao longo do nosso dia. Essa é a melhor forma de nós nos situarmos na nossa vida, mantendo a lucidez, para que possamos seguir adiante sempre, na busca daquilo que interessa, que é o desenvolvimento espiritual e não apenas o sustento terreno. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!